O mês de novembro lembra-nos que o diagnóstico precoce salva vidas. Seja muito bem-vindo e fique connosco. Hoje tem a oportunidade de esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas com a urologia. Começamos precisamente com o Novembro Azul para destacar a importância da sensibilização para a saúde do homem e da prevenção do cancro da próstata. É nosso convidado o Dr. Sanches Magalhães, médico urologista, a quem muito agradeço por estar connosco no programa. Obrigada, Sr. Doutor, é um gosto imenso recebê-lo. Porquê que o cancro da próstata, Sr. Doutor, continua a ser o tumor mais frequente entre os homens, apesar de existirem tantos rastreios e tantas formas de campanhas de sensibilização para os senhores? Qual é a explicação? Rastreio propriamente dito não existe. Um rastreio pressupõe uma atividade populacional em que há um desígnio de uma entidade de saúde, normalmente do Ministério da Saúde, de um país ou de uma região, e testar todos os doentes. Hoje em dia, em Portugal, é feito uma coisa diferente, que se chama detecção precoce ou detecção oportunista. Isso consiste no doente que vai ao seu médico de família e depois de conversar com o médico de família, saberem os prós, contras de fazer uma detecção precoce, é proposto ao doente fazer um exame muito simples, uma análise ao sangue, onde se vai detectar um marcador que é o PSA, que permite uma detecção precoce de um possível cancro da próstata. E o ideal é ser feito a partir de que idade? É assim, normalmente o PSA é preconizado a partir dos 50 anos. Em casos especiais em que existe alguns fatores de risco, nomeadamente indivíduos de raça negra, ou com uma incidência familiar importante de outro tipo de neoplasias, como seja familiares diretos com cancro da próstata, ou a existência de alterações hereditárias, como é o gene, o BRCA, que está associado ao cancro da mama, do ovário e do pâncreas. Essas pessoas, esses homens, devem ser testados a partir dos 45 anos. Existem alguns mitos importantes para descomplicar esta ida dos senhores ao médico de família para despistar o exame? O exame é um exame banal, feito apenas com a análise ao sangue. É importante também clarificar que o facto de o valor vir alterado não quer dizer que haja um cancro da próstata. Isso é importante. Existem muitas outras causas benignas que fazem elevar o valor de PSA. Para além disso, é importante avisar os doentes que devem ter alguns cuidados antes da colheita do PSA. Deve haver uma abstinência sexual 48 horas a 72 horas antes da colheita do PSA, porque isso, o ato sexual vai fazer uma elevação do PSA e, portanto, isso vai nos dar um valor falso. Andar de bicicleta, especialmente com bastante impacto a nível daquela zona entre o ânus e os testículos, também pode fazer subir o PSA e, portanto, dar ali um valor falsamente elevado. E o que é que nos dizem os números recentes? Há, portanto, um aumento ou estabilização da incidência do cancro da próstata? Nos países ocidentais tem vindo sempre a haver uma elevação ligeira da incidência do cancro da próstata. O que é interessante é que isso já se fala há muito tempo e passamos por várias fases, que é fazer ou não fazer o rastreio. Foi publicado há relativamente pouco tempo, em outubro, no último mês de outubro que passou, um update do maior rastreio internacional, em que realmente se comprovou que existe
uma vantagem na realização do rastreio populacional, ou seja, testar todos os homens indiscriminadamente a partir dos 50 anos, entre os 50 e os 70 anos, e começar mais cedo, aos 45, nos tais homens com fatores de risco. Isso permite a detecção do maior número de cancros e permite poupar, diminuir a taxa de mortalidade. Uhum. Portanto, é muito importante. Para além disso, ao longo dos anos, o que tem havido é uma alteração do paradigma de tratamento. Uhum. Antigamente, o diagnóstico do cancro da próstata era automaticamente igual a uma cirurgia radical ou a radioterapia e quer um, quer outro tem efeitos do ponto de vista funcional, quer em termos de disfunção sexual, quer em termos de alterações urinárias, de incontinência urinária, uma incidência muito grande. E, portanto, isso do ponto de vista funcional para os homens era devastador. Claro, com grande impacto. Hoje em dia sabemos que existem cancros de baixa agressividade, chamado baixo risco, que podem perfeitamente ser vigiados apenas com análises seriadas de PSA, com ressonância magnética e, portanto, poupar os doentes a tratamentos agressivos. Existe também, naqueles doentes de risco moderado e fruto de avanços, especialmente a nível de imagem, uma abordagem possível, que é a destruição apenas da zona onde nós sabemos que está o cancro agressivo. E, portanto, destruímos essa parte da próstata, preservamos o resto da próstata, isto com vantagens funcionais, com um risco ligeiramente acrescido de necessitar de tratamentos secundários nos anos a seguir, mas que, de qualquer das maneiras, em termos de risco-benefício, é importante pôr o doente, informar o doente desse risco-benefício e, em última análise, acaba por ser sempre o doente a fazer uma decisão. O que é importante é que seja uma decisão consciente. Claro. Daqui a pouco voltamos a falar sobre estas abordagens terapêuticas, Sr. Doutor, que de facto houve uma grande evolução e devolveram qualidade de vida aos senhores. Antes disso, fomos também, com a ajuda da Diana Canastro, testar o conhecimento dos portugueses sobre cancro da próstata. Novembro é o mês azul e mais recentemente é designado como Movember. É um mês dedicado à saúde do homem, mais especificamente à prevenção do cancro da próstata. O consultório veio até à rua testar o conhecimento dos portugueses em relação a este tema. Queria lhe perguntar, sabe onde fica a próstata? É embaixo, não é? Aqui é debaixo da barriga, não é? Como é que pensam? Mais ou menos, sim. Sim. Um bocadinho antes do reto. Por baixo da bexiga. Sei, sim, já fui tratado à próstata, já tive um cancro maligno, já fui curado. A próstata é o sexo do homem. É na zona pélvica, digamos assim. É no ânus. Sabe então o que é um PSA? Sei exatamente. Faz exames regularmente? Faço exame regularmente. Não, nunca fiz. Sei, é o exame à próstata. E o senhor faz exames regularmente? Faço. Ainda hoje tirei análises também à próstata. Sabe mais ou menos em que idade é que deve ser feito o rastreio para o cancro? Se eu não me engano, depois de 60, 50, acho eu, se não tenho certeza muito bem, mas acho que é depois dessa idade. Por volta dos 40? Eu acho que é a partir dos 30, 40 anos, mais ou menos. E eu comecei a fazer a partir dos 35. A partir dos 50, 55? Penso que a partir dos 55 anos é a idade ideal para se começarem a fazer esses rastreios. Tem feito exames regulares para controlar... Não. Vou fazer esta semana que vem, mas até hoje não, nunca fiz. Vai fazer pela primeira vez? Mandaram-me fazer análises. Faço para a próstata, como costumo fazer, de 2 em 2 anos, e a outra é 5 em 5. Eu faço outra há 5 em 5 anos, que é aquela que faço com a... É o PSA? Faço essa em 5 em 5 anos. Se tivesse que deixar uma mensagem assim a outros homens em relação a esta prevenção do cancro da próstata? Para fazer, porque... Para um homem como eu, ou mais novo, é necessário que façam, porque
tem que saber a quantas andam, não é? Para tentarem fazerem os testes, pedirem ao seu médico, pelo menos dizem que a partir dos 50 anos, embora antes também já seja aconselhável. E é um apelo que eu faço para todos aqueles que têm a minha idade, eu já sou septuagenário, que tenham esses cuidados, não é? Porque estas doenças, se os problemas, se todas estas questões forem atalhadas a tempo, a maior parte dos casos são fáceis de resolver. Se não for a tempo, a situação pode ser dramática. Não é? Sempre quando chega naquela certa idade, há muitos homens que têm um preconceito. Fazer aquelas coisas ou não, mas se é o bem da sua saúde, quanto mais cedo, melhor fizer, melhor. Quanto mais cedo fizer então o exame, melhor. Ouvimos aqui algumas opiniões. Uma boa informação, nota favorável, Sr. Doutor? É sim, o que está recomendado é realmente a realização do rastreio a partir dos 50 anos, entre os 50 e os 70. Isto se estivermos a apostar num doente que tenha condições para um tratamento curativo. Portanto, fora desta faixa etária ou em pacientes que tenham outro tipo de doenças, que essas sim poderão condicionar mais a quantidade de vida, o número de anos que o doente tem de vida, aí não faz muito sentido fazer um rastreio populacional. Portanto, há que o standard é entre os 50 e os 70, adaptar sempre ao doente, e é importante... Todas estas campanhas são muito importantes. Eu já reparei que há algumas campanhas a nível de alguns espaços comerciais, dos centros comerciais. É importante para os doentes tomarem consciência de que realmente, a partir dos 50, devem fazer esta análise simples, que pode ajudar a detectar uma doença numa fase em que tem uma probabilidade de cura superior a 90%. O cancro da próstata, quando detectado numa fase muito inicial, é altamente curável e na maior parte dos casos, com um impacto reduzido em termos funcionais. Permite, quando detectado cedo, usar terapêuticas que limitam muito esse impacto funcional. Portanto, daí a vantagem da detecção precoce. E algumas destas dúvidas e respostas que ouvimos precisamente nestas imagens são comuns na consulta? Sim, é interessante alguma incerteza quanto à localização da próstata. Outra coisa que é importante é a maior parte das pessoas não faz ideia qual é a função da próstata. Que é um pequeno órgão cuja função é produzir proteínas que são especialmente importantes na manutenção da fertilidade, da manutenção da viabilidade dos espermatozoides. Depois, a próstata é um órgão que está numa zona de bastante difícil acesso. Está imediatamente à frente do intestino, imediatamente abaixo da bexiga, envolve a uretra, envolve a via urinária, está em continuidade com o esfíncter urinário. Isto faz com que, sempre que existe a necessidade cirúrgica de remover completamente a próstata, existem ali estruturas que podem ser mais ou menos lesadas, quer o esfíncter urinário, o controle da urina, quer uns feixes nervosos que são responsáveis pela ereção e, portanto, o principal risco pós-cirúrgico é sempre a disfunção sexual e a incontinência urinária. E a cirurgia, quando está indicada, houve evolução também nesse campo, sim, nomeadamente a robótica, sim, não é? Exatamente. Nos últimos anos houve uma evolução grande em termos de técnica cirúrgica. Passou-se de fazer uma técnica cirúrgica clássica em que existia uma incisão e depois era removida a próstata para a técnica primeiro laparoscópica, ou seja, com uns furinhos e faz-se a remoção da próstata através de uns furinhos. Hoje em dia são usados os mesmos furinhos, mas a manipulação dos instrumentos é feita por um robô. É claro que o robô por si só não faz nada sozinho.
É um sistema que nós chamamos de master-slave, ou seja, o robô está ligado aos instrumentos, um cirurgião está numa consola e vai manipular esses instrumentos. Esses instrumentos têm uma capacidade, uma destreza bastante grande, maior do que as mãos de um cirurgião aberto. Para além disso, a visão é muito melhor, é uma visão tridimensional, muito ampliada, o que permite tentar ao máximo poupar essas estruturas importantes em termos de impacto funcional. E os cuidados após a cirurgia? Há uma recuperação também mais rápida dos doentes? Sim, o tempo de internamento habitualmente é inferior. Normalmente, para uma cirurgia radical aberta, o tempo de internamento era à volta dos 4 dias, 5 dias. Para uma cirurgia robótica, muitos doentes têm alta passado 1 dia ou passado 2 dias. O tempo que os doentes ficam com um catéter urinário, com a vulgar denominada algália. Na cirurgia radical, antiga aberta, à volta de 15 dias, hoje em dia com a cirurgia robótica. No máximo, ao fim de uma semana, essa sonda é removida. Mas há pouco o Sr. Doutor disse algo muito importante. Nem todos os doentes, portanto, diagnosticados com cancro da próstata têm indicação cirúrgica. Exatamente. Ou seja, podem viver com este tipo de cancro e ter qualidade de vida? Perfeito. A qualidade de vida... E sem sintomas, não é? Exatamente. A qualidade de vida não é afetada por uma vigilância. A vigilância é a opção standard para doentes com doença de baixo risco. O cancro da próstata é dividido em baixo risco, risco intermédio e alto risco. Os doentes de baixo risco, preferencialmente, deve-lhes ser dada essa oportunidade de ficarem em vigilância. É importante frisar que os doentes que ficam em vigilância podem necessitar de exames de imagem periódicos, ressonância magnética e mesmo de repetição da biópsia. Se houver uma progressão da doença, aí então podemos, nesses doentes, avançar para uma abordagem ativa, com cirurgia, com a radioterapia ou com a tal ablação focal. Como é que os senhores podem, neste momento, fazer este rastreio, Sr. Doutor? É uma abordagem ao médico de família? Exatamente. Pode ser o médico de família a fazer o rastreio? Pode, ou há sempre o caminho para o médico urologista? Não, habitualmente o primeiro contacto é com o médico de família. Alguns doentes recorrem ao urologista também porque têm alguns sintomas urinários. Se bem que, na maior parte dos casos, o cancro da próstata é perfeitamente assintomático. É um mito que o cancro da próstata tenha sintomas importantes nestas fases iniciais. Poderá vir a tê-lo em fases mais avançadas. Na fase inicial, a única maneira de o detectar é através do PSA. Portanto, alguns doentes recorrem ao urologista porque têm sintomas urinários que estão relacionados com outro tipo de patologia benigna, como sejam as infecções da próstata ou a hiperplasia benigna da próstata, e, portanto, podem ser duas patologias no mesmo paciente. Mas, apesar de ser uma doença silenciosa, quais são os sinais e sintomas do cancro da próstata? Isto numa fase mais avançada, imagino, não é? Na fase mais avançada, os sintomas confundem-se bastante com os sintomas da hiperplasia benigna, ou seja, dificuldade em urinar, o jato urinário mais fraco, e depois, em fases ainda mais avançadas, quando já existem as chamadas metástases ou as raízes, normalmente nos ossos, uma dor óssea persistente que até o doente se queixa mais de noite e menos de dia, que não deixa o paciente dormir, habitualmente a nível das costas ou a nível da bacia, são os sítios mais frequentes de metastização. Nesta situação já não podemos falar em tratamentos curativos,
mas fruto de avanços muito importantes dos últimos anos, temos muitas linhas de tratamento para estes doentes. Ainda bem. Há fatores de risco conhecidos que favorecem o aparecimento do cancro da próstata? Sim, os indivíduos de raça negra são um grupo de risco que é preciso estar particularmente atento, porque têm doença mais precocemente e normalmente de maior agressividade. E aqueles pacientes que têm familiares diretos com cancro da próstata ou com outro tipo de cancros associados à tal mutação BRCA2, que fala-se muito associado ao cancro da mama, e é um facto, mas que também concorre para aumentar o risco do cancro da próstata. Sr. Doutor, foi um gosto recebê-lo no nosso consultório. Muito obrigada. Vamos agora também saber quais são as questões dos nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham no consultório de hoje. Vamos abrir as portas deste espaço às suas dúvidas relacionadas com urologia. Em estúdio continua connosco o Dr. Sanches Magalhães, médico urologista, a quem agradeço muito por estar aqui hoje. Obrigada, Sr. Doutor. Obrigada por juntar-se a nós e partilhar então estes dados tão importantes sobre o Novembro Azul. E, se me permite, vamos ao encontro das dúvidas dos nossos telespectadores. E vou começar precisamente por uma dúvida que nos chegou por e-mail, que diz o seguinte: olá, muito boa tarde, tenho 72 anos e fui operado à próstata. Na altura em que fui operado, não me foi retirada na totalidade. Tenho agora sentido algum desconforto, dor abdominal e dores ao urinar. E penso que urino menos agora do que o meu normal. Será que estes sintomas têm novamente ligação com o meu problema na próstata, visto não ter sido retirada na totalidade? O que acha o Sr. Dr. Joaquim Oliveira, 72 anos? Muito obrigada por esta dúvida. Pronto, é uma questão realmente muito interessante, porque se a próstata não foi retirada na totalidade, muito provavelmente não se tratava de um cancro da próstata, tratava-se de hiperplasia benigna da próstata, dificuldade em urinar. E, efetivamente, se existe um reaparecimento dos sintomas, quer dizer que uma das possibilidades é novamente o crescimento da parte da próstata, ou uma cicatrização anormal, ou mesmo até um aperto da uretra que possa dificultar a saída da urina. Portanto, o meu conselho a este senhor é que consulte o seu urologista, lhe faça ver esses sintomas de novo que tem, porque provavelmente pode necessitar de algum procedimento secundário. Muito obrigada pela resposta, Sr. Joaquim Oliveira. Obrigada por estar connosco no programa. Vamos a uma chamada. Temos ao telefone o Sr. David Fortunato, do Fundão, com 72 anos. Olá, boa tarde. Bem-vindo ao consultório. Boa tarde. Olá, Sr. David. É um gosto ouvi-lo. Qual é a sua questão, por favor? Também é um gosto ouvi-lo. Estava a falar com o senhor e obrigada. Falar também com o doutor. Ora bem, é o seguinte. A minha esposa, eu não estou a telefonar, mas não é para mim, é para a minha esposa. Ora bem, a minha esposa, não sei se é incontinência urinária, se é bexiga hiperativa. Não sei bem. Ora, o que acontece é que, portanto, a gente quando dá vontade de fazer xixi, tem um momento em que a gente está para chegar à casa de banho. E ela não. Ela dá-lhe o coisa e pronto, começa logo a sair. Portanto, ela já tomou o Betmiga e agora está a tomar o espasmo para o plexo. Talvez dizendo as letras, talvez seja mesmo. Melhor, SPASOMOPLES 200 miligramas. Portanto, está a fazer um comprimido, e, portanto, de manhã, e já, às vezes faz também à noite. Doutor, isto não deve ser normal, ela é coisa. Portanto, isto o que é que me aconselhas, faz favor? Muito obrigada, Sr. David, por estar connosco no programa Consultório e pela sua questão. Vamos ouvir o Sr. Doutor. Ora, muito boa tarde, Sr. David. Boa tarde, doutor. Como está, passou bem? Como está? É assim, pela sua descrição, o que a esposa tem é uma incontinência de urgência. A incontinência de urgência pode ter várias causas. Parte do princípio que essas causas terão sido excluídas, e quando foram excluídas todas as causas, realmente o que fica é uma hiperatividade da bexiga. A hiperatividade da bexiga pode ser confirmada com exames específicos, nomeadamente a realização de um estudo urodinâmico, que vai mostrar essas contrações da bexiga em alturas
que não é suposto a bexiga contrair-se. E depois, doutor, é que a pergunta portanto, está-lhe vontade de fazer xixi e pronto, e começa logo, para logo, pronto. Exatamente. Logo. Chama-se mesmo incontinência de urgência. Depois o tratamento passa muito por esses medicamentos que o senhor falou, o Betmiga é um deles, esse é o nome comercial, o Spasmoplex. Existem várias famílias deste tipo de medicação. Normalmente o tratamento é feito por patamares. A medicação oral é um primeiro patamar. Normalmente estes medicamentos podem ter alguns efeitos secundários, nomeadamente secura da boca, obstipação, podem dar algumas tonturas também. Portanto, é importante ir aumentando a dose paulatinamente até controlar o problema ou até surgirem efeitos secundários. Quando tiver maximizado os tratamentos orais. Depois existem outros tratamentos um bocadinho mais invasivos, mas que têm bastante efeito em termos de controle de sintomas. Doutor, desculpa lá, então ela está a fazer um comprimido, geralmente faz um comprimido por dia. Portanto, pode fazer 2, por exemplo? O Spasmoplex habitualmente são 2 comprimidos por dia. Sim, mas ela for solicitado só um, pronto. E depois ao fim de quanto tempo é que passa por exemplo, a 3? É assim, para 3 já é uma dose um bocadinho alta, portanto, isso deve ser sempre feito por aconselho do seu médico assistente e com vigilância do médico, porque aí podem começar a surgir os tais efeitos secundários. Pronto, doutor, olha, muito obrigado. Foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, sim. Obrigada, Sr. David, e um beijinho para a sua esposa. Obrigada por estar connosco no programa Consultório. Obrigada, até uma próxima oportunidade, corra tudo bem. Sr. Doutor, vamos aqui a uma questão que nos chega por e-mail. Olá, boa tarde. Tenho 50 anos e tenho perdas de urina com muita regularidade, principalmente quando faço esforços. Falaram-me sobre uma cirurgia em que era colocada uma espécie de rede, deve ter outro nome técnico, e que poderia resolver este meu problema. Gostava que o Sr. Doutor falasse mais sobre este assunto. Adelina Campos, 50 anos, de Braga. Obrigada por estar connosco, Sr. Doutor. Ora bem, realmente isso agora trata-se de uma incontinência diferente desta que falamos com o Sr. David. Isto chama-se uma incontinência de stress. Este tipo de incontinência é bastante frequente, está associada a mulheres que tiveram partos por via vaginal, os chamados partos eutóxicos, e que a partir dessa idade pode começar a haver alguma fragilidade dos tecidos que são responsáveis por manter a uretra no sítio normal. E o que acontece é que quando há excesso de pressão abdominal com a tosse, com os espirros, com os movimentos, existe alguma hipermobilidade da uretra que vai fazer com que o mecanismo de encerramento da uretra não funcione da maneira mais correta. Uma primeira abordagem poderá passar por algum reforço do pavimento pélvico, exercícios de reforço do pavimento pélvico. É uma abordagem mais conservadora, com bons resultados em algumas pacientes. Depois de esgotado essa via de abordagem mais conservadora, sem dúvida que a abordagem cirúrgica, com a colocação da tal fitinha que vai dar algum suporte extra à uretra, é uma intervenção para este tipo de incontinência com uma taxa de sucesso muito, muito boa. Agradeço também a esta telespectadora. Vamos agora a mais uma chamada. Vamos ouvir o Sr. Fernando Vilar, que nos vê em Estarreja, com 77 anos. Boa tarde, bem-vindo ao consultório. Boa tarde, está bom? Olá, Sr. Fernando. Bem, obrigada, espero que esteja bem também. Qual é a sua dúvida? Ora bem, eu fui detectado há cerca de 3 anos um cancro na próstata de grau 2 a 3, ou qualquer coisa assim. Está-me a ouvir? Estamos a ouvir. Está-nos a ouvir também? Estou, mas... Então pode continuar. E como eu tinha tido um cancro na bexiga 2 anos antes, e que me foi feito 3 anos antes, eu não estou a ver a parte temporal, mas de qualquer modo acontece que
eu numa cistoscopia, na 4ª cistoscopia, que rastreio ao cancro da bexiga, a anestesista chamou a atenção sobre o PSA, que era 6,8. Ora bem, não liguei pé aqui na brincadeira, mas depois o urologista chamou-me, eu fiz um exame ao PSA 6 meses depois, já ia em 11 pontos não sei quantos. Ora bem, estava a subir progressivamente e no espaço temporal reduzido. Então ele receitou-me uma biopsia, aqueles exames, como é que se chama, uma ecografia ao baixo vento, ao vento superior. Fiz uma quantidade de exames e na biopsia acusou realmente cancro na próstata, de grau 2 a 3, assim do género. Acho que aquilo até 6, vocês sabem melhor que eu. Ora bem, eu quando fui à consulta do meu urologista, com quando tinha tido o cancro da bexiga, foi operado e desapareceu totalmente, agora tenho a bexiga limpinha, e sugeriu logo, nem há problemas, Pedro, que eu dou-me bem com ele. Opera-me, tira-me a próstata. Não há necessidade, porque não sei o quê, e porque tens... Ora bem, ele disse muito francamente, há 2 problemas que tens que... Eu tiro-te, tu és magrinho dos joelhos, mas podes ficar impotente na ordem dos 85%. E podes ficar com incontinência urinária na mesma percentagem. E você, Pedro, olha, quanto à incontinência urinária é mais complicado. Agora a impotência, tenho 72 anos, tenho 2 netinhos a crescer, tira-me a próstata e acabou. Mas eu não quis, ele deu-me mesmo um tratamento com uma bitacolamida, não sei se conhece. Eu tomei os 30 comprimidos e só no último é que eu descobri que era uma rasteira da gente. Aquilo era um castrador químico. Ora bem, mas depois fiz, no ano seguinte, de 3 em 3 meses, uma injeção de hormonoterapia e no final desse tratamento fui chamado para fazer radioterapia, 26 tratamentos que eu fiz. E qual é a sua dúvida, Sr. Fernando? Qual é a sua dúvida, por favor? Ora bem, eu, quando acabei o tratamento de radioterapia, eu tive uma consulta com o radiooncologista, que é o chefe lá da radioterapia, lá que é. Eu disse, doutor, está tudo porreiro, não tem nada, nunca senti sintomas, nunca senti dores, nunca senti nada. Mas quero saber, então e como é que está a minha próstata agora, como é que está depois do tratamento? Calculo que eu fiquei surpreendido. Olhar para ele, mas a sua próstata, a gente só quer saber que ela está aí dentro. Eu disse, não, obrigado, eu quero saber, a forma reagiu bem, desapareceu-me o cancro, como é que é? Não, a gente só quer saber onde é que ela está. Eu até respondi um bocadinho assim, mal criadamente, embora no bom tom. Eu sei que o seu doutor tem um consultório lá fora, e vou para o consultório e só ficar aqui. Portanto, também és urologista, sou, para dizer isso, sou urologista. Mas pronto, depois como eu trouxe uma carta para entregar ao meu urologista, no Hospital Francisco da Gal do Ovar, que entretanto fechou os tratamentos perdeu lá as valências da urologia e a PABE, aquelas coisas que aqueles saltitos que o Sistema de Saúde dá. E a carta só foi lida 7 meses depois. Quando devia ter sido lida na primeira semana, natural. Sr. Fernando, peço desculpa por estar a apressá-lo, mas queremos saber qual é a sua dúvida para o seu doutor, que cá está hoje, poder ajudá-lo. Qual é a sua questão? A minha dúvida é, depois deste tratamento, como é que se sabe, como é que eu posso saber como é que está a próstata? Muito bem. Portanto, o que é que poderia fazer, não é? Perante isto tudo aqui que já nos... Não, é que o meu urologista, pera lá, o meu urologista agora foi transferido para São Sebastião da Vila. O meu urologista disse-me, em última análise, que me vai raspar a próstata. Eu não quero que me raspe a próstata. Quero saber como é que ela está. Muito bem. Vamos ouvir então a opinião do Dr. Sanches. Muito obrigada, Sr. Fernando Vilar, por estar connosco aqui em direto no consultório. Sr. Doutor. Muito boa tarde, Sr. Vilar. É assim, a maneira de saber como está a próstata é fazendo a análise do PSA. Depois de um tratamento e o PSA, a grande utilidade do PSA não é só o rastreio, mas também a monitorização da eficácia dos tratamentos. Para um doente que fez um tratamento radical, como o Sr. Vilar fez com hormonoterapia e com radioterapia, o PSA é um marcador essencial. Isso deve ser feito de 6 em 6 meses, pelo menos durante entre 2 a 5 anos e depois anualmente. Portanto, essa é a monitorização da resposta terapêutica.
Em relação à raspagem da próstata, eu acho que só faz sentido fazer uma raspagem da próstata se houver dificuldade em urinar. Se o Sr. Vilar estiver a urinar sem dificuldade nenhuma, não faz grande sentido avançar para esse tipo de abordagem cirúrgica. Muito obrigada, Sr. Doutor. Obrigada ao Sr. Fernando Vilar, mais uma vez, pela participação no consultório e corra tudo bem, as melhoras para si. Temos aqui uma questão do Sr. Vítor Silva. Sr. Doutor tem 43 anos e vê-nos em Gondomar. Boa tarde a ambos. Gostaria de perguntar ao Sr. Doutor se sêmen de cor castanho pode ser motivo de procurar ajuda médica, portanto, para procurar ajuda médica. Assim, é outra questão interessante, porque a alteração da cor do sêmen para castanho, vermelho, cor de tijolo, nós, no nosso calão médico, chamamos de hemospermia, que é a presença de sangue no esperma. Normalmente, quando é castanho, quer dizer que já está lá há algum tempo, já foi o sangue degradado pelos nossos sistemas imunitários e defensivos. Numa pequena percentagem dos homens, realmente a hemospermia pode estar associada a algum tipo de patologia mais grave. Regra geral, e na grande maioria dos casos, não está. Mas deve ser sempre um motivo para recorrer ao urologista, fazer exames de rotina para não deixarmos passar aquela pequena percentagem de doentes em que realmente está associado a patologia prostática. Muito bem. Muito obrigada ao Sr. Vítor Silva também por estar connosco. E, Sr. Doutor, vamos terminar com um testemunho de um senhor que quer manter o anonimato, tem 63 anos, escreveu-nos e diz o seguinte: a todos os doentes, em especial, desejo as melhoras a todos aqueles que estão a sofrer, quer seja físico ou psicológico, que também dói muito, pois eu, ao fim de 2 anos de muito sofrer, foi-me diagnosticado um cancro na próstata. O meu urologista deu uma triste notícia. Tinha que fazer a extração radical da próstata, o que me deixou num estado psicológico indescritível depois da operação. Seguiram-se sessões de radioterapia com tudo o que vem de seguida. Já me encontrava quase recuperado fisicamente. Passados alguns meses, com muitos e dolorosos exames, foi-me diagnosticado um cancro no intestino. Toda a obra que tinha construído durante este tempo todo caiu em segundos. Quase que desisti de lutar. Fui operado, correu bem, seguiu-se meio ano de quimioterapia com todos os efeitos secundários que acontecem. Uma palavra que vos deixo a todos aqueles que estão numa fase má da vida: não se deixem vencer, lutem com garra e, principalmente, tenham fé. Essa ajudou muito, mas muito, a vencer esta luta. Por isso, um abraço a todos com os meus votos de melhoras. Diz-nos este nosso telespectador com 63 anos, a quem agradeço muito por estas palavras, porque às vezes, de facto, é muito difícil transmitir. São testemunhos muito impactantes e com uma carga emocional grande. Sem dúvida. E há que lidar sempre com essa carga emocional de uma maneira o mais humana possível. Obrigada por ter tido, de facto, este tempo para também escrever aquilo que lhe vai na alma. Sr. Doutor, e é assim que chegamos ao fim deste bloco dedicado à urologia. Eu agradeço também muito a sua presença. Obrigada por ter estado connosco, por nos ter ajudado, e até uma próxima oportunidade. Uma boa semana para si. Muito obrigada. Igualmente. Muito obrigada.